Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com o Gabay, mais um giro de notícias, comentários e opiniões. E vamos falar já direto do Palmeiras. Alguns comentários que a gente escuta desse lixo de seres humanos, porque eles usam de uma forma errada a arma que eles têm na mão, que é a caneta, que é o computador, que é o microfone, e também a fala de Leila Pereira. Vamos lá. Eu li, porque agora a bola da vez é o gol do Palmeiras, o segundo gol contra o Bahia, que o Gustavo Gomes fez a falta. Para os idiotas de plantão, eu já vou falar dos árbitros, porque tem coluna que fala que a opinião de cada árbitro. E para os idiotas de plantão, né? Essa imprensinha, essas mídias sociaisinhas, esses youtuberzinhos lixo de merda, clubistas, que só prejudicam, nada mais é do que parte de um povo predominantemente ignorante que acredita em quem vende lixo porque compra lixo. Acredita em quem vende merda porque compra merda. Tem a foto, eu não posso pôr. Vocês, por favor, procurem. No mesmo lance que eles estão reclamando a falta do Gustavo Gomes, tiveram 2 pênaltis. 2 pênaltis no mesmo lance. Quando o Gustavo Gomes sim empurra o zagueiro, o grandão lá, o DVD, eles chamam de DVD. Para quem não viu, não sei se foi o Michel Araújo primeiro puxa e depois empurra ele em cima do zagueiro do Bahia. Isso foi uma reação, ele não tinha o que fazer, ele foi empurrado. Primeiro pênalti. Vocês viram o que o cara do Bahia, não sei quem era, fez no Murilo? O cara não agarrou. O cara se pendurou, modo de falar, no Murilo. 2 pênaltis para esse lixo, essas... Deixa eu quieto. Palmeiras ironiza a fala de Ceni após vencer o Bahia. Vamos lá. Esse idiota que nunca assume alguma coisa, porque eu acho que até o trabalho dele no Bahia já tá... Eu falei que ele até faz um trabalho legal. O time, você vê que tem padrão. É verdade. Mas não passa disso. E esse idiota que já está com prazo de validade, porque o City segura, a gente sabe como é, são times da Europa que a maioria querem um trabalho, né, longínquo, um trabalho que você duradouro. Esse idiota não assume. Quando o time dele ganha, ele ganha com. Quando o time dele perde, são jogadores, é o juiz, é os chutões do Palmeiras. Ele quer. Aí eu defendo o Abel Ferreira. Para quem viu a entrevista coletiva depois do jogo do Abel, o Abel falou exatamente, taticamente, o que aconteceu no jogo. O idiota se preocupa em falar um golaço do John Arias e o segundo gol do VAR. Porque não assume. É um bosta como... É o ídolo do São Paulo, o mito. Eu não tenho ídolos. Eu tenho admiração por grandes jogadores. Essa é a tua diferença, Rogério Ceni, para o Marcos. Aí entra a parte pessoal que eu não posso falar, né, Rogério Ceni? Então, começa a assumir as merdas que você é incapaz e parar de transferir responsabilidades. Vamos continuar, porque aqui tem algumas... Esse Mauro César Pereira, flamenguista, idiota, não é profissional, nem aqui, não é capacitado, não é um cara benquisto entre os colegas. Vai ter 1 ou 2 que defendem. Vocês olham ele falando coisa, assim, uma hora ele fala uma coisa, outra hora fala outra, e quando fala do Flamengo, porque o pênalti no Arrascaeta foi absurdamente marcado. O Arrascaeta é o cara mais simulador de pênalti do futebol brasileiro, esse lixo de profissional, lixo, uma merda de profissional, que se não tiver na rádio, como é o nome lá? Jovem Pan YouTube, que é rádio de flamenguista, hoje por isso tá na merda que tá, e precisa de like, precisa de audiência, e o Flamengo, com sua torcida gigantesca de terceirizados, porque o cara torce pro Santa Cruz e pro Flamengo, pro Sport e pro Flamengo, pro ABC e pro Flamengo. E eu já expliquei por que acontece isso. Porque o futebol carioca, há anos e anos e anos, era o que passava no Norte e Nordeste. E
entre os times do Rio, escolheram o Flamengo. Ponto. Ou tem mentira o que eu tô falando? Ok. Esse cara é um nojo de profissional. Dá asco. Palmeirenses, inclusive a torcidinha, parte do Palmeiras, de merda, lixo dessa torcida, por que vocês não param de escutar o cara? Para quem escuta. Não dê audiência para um cara desses. Não dê audiência para um cara desses. Não merece. Esse cara tem que fazer outra coisa na vida dele, porque ele não é profissional. Esse cara é parcial. Esse cara não é justo. Não é o justo de... Ele não fala... Ele vende merda. E tem gente que compra merda. Eu só falo da área profissional. Eu, num ambiente com esse cara, com Leila Pereira, eu não entro. Eu não entro. Eu não quero ter essa ânsia de vômito, esse desprazer. Cada um, cada um. Vários árbitros falaram que não foi pênalti. Por quê? Porque viram o lance completo. Alguns idiotas que você percebe que o cara, quando escreve, escreve com raiva. Ou fala com raiva. É porque são lixos. Lixos. O que eles mostram de profissionalismo agora foram que foram profissionais no campo. Uma merda de profissionais. Inclusive tem árbitro hoje que eu acho que deveria ser investigado. Investigado. Não estou acusando. Mas eu tenho minhas opiniões formadas. Entenderam? Esse que é a verdade. Vamos lá. Uma matéria da página do Verdão, né? O treinador pede rato técnico de time de boteco quando não reclama do esquema tático do oponente, reclama da arbitragem e se acha um Guardiola do Brasil. É o palhaço. É o palhaço Rogério Ceni. O que ele significa para a torcida do São Paulo? Ok. Tem que ver o que ele significa no meio do futebol. Porque o Palmeiras dá chutão. O primeiro gol do Palmeiras foi chutão para cá, chutão para lá, chutão para o Arias, chutão para o Lopes, chutão do Lopes para o Arias. E o Arias deu chutão para fazer um gol horrível. Vocês verem, tá aí. A prova é fato, não é achismo. Lixo de treinador. Lixo. Só, eu tô aqui com a foto, eu não posso mandar para vocês. E aí teve um cara, eu não vou dar o nome que eu não tenho. Ele falou assim, o jogo torando, isso no escanteio, e o Murilo atendendo um fã que já está tirando a camisa dele para ficar de recordação, entendeu? Entenderam? O cara arrancando, se pendurando e tirando a camisa do Murilo, já era pênalti. O Gustavo Gomes foi empurrar, inclusive é o flamenguista idiota desse Mauro César, esse lixo de profissional, patético, nojento de profissional, nojo de profissional. Você não falou nada do pênalti do Jorginho no Maracanã em cima do Gomes, né? Ai, é interpretação. Você não falou nada do seu jogador, um bandido, que é o Pulgar, tanto no Maracanã como na final da Libertadores, que já 0-0 já tinha que ter sido expulso. Você é patético. E vou te falar, eu não posso falar o que eu penso como pessoa de você, mas eu penso, acredita. Vocês sabem que o São Paulo... Ah, vamos falar da Leila Pereira. Ela se declarou... Eu venho cobrando todos os dias para quem me acompanha. Só que a patética, a pífia, o nojo de gestão que essa pessoa faz, que para mim ela não é presidente. Ela brinca de ser presidente. Ela não é capaz, ela não ela não tem a capacidade para sentar na cadeira que ela senta. Ela não é profissional. Ela conseguiu se declarar. Ela lá numa reunião da liga, daquelas, se bobear vai ter 28 ligas, uma para cada clube. Se bobear, tô caricaturizando, ela falou para os presidentes que está na hora de parar esse negócio do Palmeiras, que sempre blá, 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 e blá, 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 blá. Leila Pereira. Ah, e ela ironizou o Flamengo, que nós não somos o Real Madrid, isso, e que tem que se pensar em todos, isso e aquilo, porque é um time que acha que vale 6 vezes o que vale todos os times. Até aí, ok. Até aí é um... Por que você não vai na CBF meter a boca lá?
Por que você não vai lá falar e essa merda de diretor, eu tô falando do lado profissional, com a tua merda de gerência, de gestão, de como gestor aqui pra mim você não é, por que você não vai na CBF meter a boca e falar o que tem que ser falado? Sabe por que você não vai? Puta, tá aqui querendo sair. Quanto interesse, né? Porque através do Palmeiras, você tem interesses agora, talvez fora do Palmeiras. E não é o Vasco da Gama, porque isso é outra palhaçada, isso é outro escândalo, que esse lixo, essa merda de conselho do Palmeiras, um monte de parasitas, bom, não vão fazer nada. E vocês querem, óbvio, um povo predominantemente ignorante junto com essa torcidinha, a parte da torcida do Palmeiras, que é uma merda, um lixo de torcida que prejudica o Palmeiras, vai bater palma. Olha, a Leila Pereira, bilionária, trilionária, vai comprar um time de futebol. Gente que não enxerga 3 palmos na frente do nariz e 3 centímetros pro lado. É por isso que eu sou criticado, xingado, isso, aquilo. A diferença, gente, não é minha. Eu não sou o cara mais inteligente do nada. Eu sou um ignorante. Só que eu digo uma coisa. Eu tenho as minhas convicções. Eu não sou um cara que vai com as outras, né? Que a opinião das outras pessoas eu vou na mesma. Eu vou na mesma batida. O cara pula da ponte, eu pulo da ponte. Entendeu? Essa que é a diferença. Leila Pereira, apareça na CBF. Apareça na comissão de árbitros. A CBF vai prejudicar o Palmeiras, os árbitros vão prejudicar. Não é porque eles estão, como diz, cadê esse zagueiro do Bahia, tal de DVD, que falou que foi roubado? Se isso é no Palmeiras, cai o mundo. Esse cara vai ser punido, o Bahia vai ser punido? Pra puta que pariu, essa podridão de CBF, essa entidade corrupta, esse mar de lama, essa podridão, essa latrina, esse esgoto que é a CBF. Não é de hoje não, por favor. É de muito tempo. Ou eu estou falando mentira, não é fato. Olhem os últimos presidentes. Os últimos, desde João Avelange, que não era presidente, mas era da FIFA, que também foi depois, eu acho que depois que faleceu, ou antes iam abrir a caixa preta, né? Né, FIFA? É a mesma coisa. Um bandido, um condenado, um presidiário, com a sua legião de 90% que fazem parte, que não é o Brasil. Isso não é o Brasil. Isso para mim não é Brasil. Isso são vagabundos, junto com um bandido, um condenado, um presidiário e a sua casa, que deveria ser a mais importante e a maior latrina do mundo, o maior esgoto do mundo, corrupção, isso e aquilo, está impregnado em a cada milímetro quadrado desse país, que para mim é o melhor país do mundo, é o mais bonito, é a melhor terra do mundo, mas esses caras para mim não cabem na mesma frase. E a mesma coisa a FIFA, CBF, federações, isso e aquilo. Né, Leila Pereira? Cadê você? Tem mais notícias aqui do Palmeiras. Ai. Tem algumas notícias que não tem a ver com futebol, mas eu vou passar depois. O Palmeiras, agora sim, oficialmente, ele anuncia Alain Barcelos. Na minha opinião, ótima contratação, que era o treinador do Sub-20 do São Paulo, que nos últimos 2 anos veio colocando o São Paulo muito bem na foto, nas categorias, na foto em relação às categorias de base. Palmeiras anuncia sua contratação, porque o técnico que era do Palmeiras, me fugiu o nome, foi para a seleção brasileira. Parabéns à contratação. Foram buscar, a princípio, uma pessoa do mesmo nível. Isso está correto. Não fizeram mais que obrigação também. Porque o Palmeiras não dizem que é o time mais organizado, modo de falar do mundo. Eu estou caricaturizando. Tinha que ser feito. O Palmeiras anunciou na manhã de hoje, conforme o UOL, um evento realizado no Allianz Parque, um novo parceiro para sua camisa, a Lip Moto. Após o acordo, o Alviverde pode faturar mais de 300 milhões com seu uniforme nessa temporada, isso se tiver um ano vitorioso em campo. Tá aí, aos puxa-sacos, aos interesseiros, aos lambe-sacos, a torcidinha, a merda de parte da torcida do Palmeiras lixo.
Leila Pereira pagava 81 milhões dentro do contrato. Parabéns ao Gagliotti, que quando renovou o contrato dela, foi esse o contrato que ele renovou. Se realmente, não é 300 milhões porque não ganhou nada ainda, mas que seja 250 milhões. Estou dando exemplo. Para quem pagava 81, 82 milhões por tudo. Aplaudam Leila Pereira. Aplaudam. Ah, e detalhe. Um evento para apresentar. Porque eu nunca vi isso nunca na minha vida em nenhum time de futebol. Quando veio a Sporting Betting para se apresentar, ela falaram 3 minutos dela e 2 horas da despedida das empresas dessa presidente pífia que tem interesses. Isso não é conflito de interesses. A minha mãe tem conflito de interesses, que está no céu, no Palmeiras. Corinthians anunciou, como é o nome? O Fernando Diniz. Vamos ver como o Palmeiras... Eu não acredito que o Vitor Roque jogue amanhã. E não tem como jogar. Não tem como jogar. Ele nem pode. Porque se esse cara entrar no campo, vocês vão acabar com ele. Não acredito. O Palmeiras é muito cauteloso para isso. Se o Vitor Roque puder jogar, que a gente não sabe de situação nenhuma, nunca é claro, nunca é limpo, nunca é cristalino, nunca é explícito, né? Ele deve jogar 10, 15 minutos se entrar. Por quê? Contra o Corinthians, o Palmeiras não tem o Arias. Vamos ver se ele pode. Só que tem um detalhe, mesmo ele podendo, ele não vai começar de titular num jogo que está vários jogos parados. Aí eu não estudei para isso, eu não posso falar. E para finalizar o vídeo, rapaziada, existia um bar no Rio de Janeiro, né? Que eu quero passar para vocês isso, essa vergonha. Acho que é no bairro da Lapa, tem grandes bares lá. Tive a oportunidade de conhecer. Bar no Rio de Janeiro, matéria eu vi na UOL, mas é colunista, Mônica Bergamo, parece que é o crédito dela. Da Folha de São Paulo, se eu não me engano. Bar no Rio de Janeiro sextuplica seguidores após placa contra americanos e israelenses e pede 35 mil para multa. Perfil do Partizan Bar. Saltou de 2 mil perfil para 12 mil. Estabelecimento lançou a campanha para arrecadar 35 mil e pagar despesas jurídicas, porque é um bar totalmente racista, antissemita, que devia ser fechado. E eu sugiro ao dono desse lixo, desse bar, além que ele vai ter que pagar multa, agora ele está fazendo vaquinha para pagar multa. Aí os idiotas paguem, colaborem com ele. Mas também faça o seguinte, pede para ele abrir um bar justamente no meio ali do Irã, onde está caindo bomba. E vocês vão lá e ficam sentados ali, curtindo o pagode, porque a Lapa é gigante no Rio de Janeiro. Bares maravilhosos. Agora, tá aí. A placa tá assim. É na área central, né? Bar Partizana Lapa, área central do Rio de Janeiro, é fechado após instalar placa dizendo, tá aqui a placa, a foto, que norte-americanos não eram bem-vindos. US and Israel citizens are not welcome. Não são bem-vindos os americanos e os israelenses. É isso que ele está dizendo. Então, desejar, né, para que esse bar nunca seja aberto, para que esse cara nunca consiga abrir um que seja negócio dele. E se abrir, que ele abra no Irã. Que quebre, quando eu falo não é quebre de brigar, que toda vez que ele abrir alguma coisa, tenha que fechar. Só isso. E eu queria finalizar o vídeo. Existe um filme, é um documentário chamado Nuremberg. Fala, né, dos momentos mais decisivos da história do século XX, quando o mundo precisou transformar o horror, que era o Holocausto, em justiça. E esse filme reconstrói os bastidores dos julgamentos que vieram após o fim da Segunda Guerra Mundial, expondo não só os crimes do regime nazista, mas também os dilemas morais, políticos e humanos por trás das responsabilizações dos culpados. Isso que eu acabei de falar
talvez para esse bandido, esse condenado, esse presidiário que já devia estar preso há muito tempo, e não estou defendendo o Bolsonaro, os dois podiam estar na mesma cela, né? Só que a gente sabe, né, como funciona essa podridão, essa latrina, essa corrupção. O chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade, né? Inclusive agora o INSS, o escândalo, e que o advogado do filho dele conseguiu falar e se entregar, né? Olha, a gente agora pode voltar para o Brasil, que ele estava fora, porque não corre mais perigo de prisão. Se ele corria risco de prisão, porque está falando que ele corria risco de prisão. Se ele corre risco de prisão, porque ele tem culpa no cartório. Ou eu estou falando, o meu raciocínio é estou viajando. É isso, rapaziada. Bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa um centavo. 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Valeu? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você tá? Onde que você tá? Eu agradeço.